em rede nacional. São 5h19 em Brasília. A gente segue acompanhando, então, a situação em Brasília, que há pouco mais de 3 horas é cenário de uma invasão de terroristas que chegaram aos Palácios de Estado, tanto ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. Há alguns minutos a polícia conseguiu retomar o controle e afastar o grupo de terroristas do prédio do Supremo e também do Palácio do Planalto, que a gente vê na parte esquerda da tela no alto. Mas um grupo de terroristas segue ocupando o Congresso Nacional, tanto na parte de fora, como a gente consegue ver na imagem, próxima à cúpula do Senado, como dentro do Congresso também. Eles chegaram, inclusive, aos plenários da Câmara e do Senado, e também no plenário do Supremo Tribunal Federal. Chegaram ainda nas proximidades do gabinete presidencial dentro do Palácio do Planalto. A polícia segue agora reagindo e tentando afastar o grupo de terroristas da Praça dos Três Poderes, que aparentemente já está sob controle da polícia. Só que a esplanada dos ministérios e a área próxima ao Congresso, como a imagem do Globocop mostra, ainda está tomada por milhares de radicais terroristas que tentaram não só invadir os prédios como conseguiram e também manifestam teorias inconstitucionais, antidemocráticas, pregando golpes de Estado, intervenções não previstas na Constituição, cometendo assim não só crime na sua atitude, como também nos seus atos na invasão desses prédios. A polícia segue com o batalhão de choque avançando na Praça dos Três Poderes e afastando esse grande grupo de terroristas das sedes da presidência e do Supremo e tentando agora retirar esse grupo do Congresso Nacional. Esse grupo conseguiu furar o bloqueio que havia na esplanada dos ministérios no início da tarde, chegando assim, então, primeiramente ao Congresso Nacional e depois chegaram ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. Nessa cobertura especial, a gente tem aqui agora, junto conosco, Marcelo Liz, Júlia Duailib, Merval Pereira, Fernando Gabeira, Eliane Cantanhede, Camila Bonfim, Valdo Cruz e Gerson Camarote, todos nós de olho, analisando e informando tudo que está acontecendo em Brasília nesse momento. São 5h21 no horário de Brasília. A gente vai seguir nessa cobertura acompanhando esse domingo, 8 de janeiro de 2023, onde, infelizmente, a gente vê atos terroristas sendo praticados contra a democracia brasileira. Justamente porque esse grupo de terroristas atuou contra as instalações que abrigam a vontade pública, a vontade dos eleitores do Brasil. Liz, vamos fazer agora aqui um paralelo entre o que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, em Washington, nos Estados Unidos, e o que está acontecendo agora, nesse 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O que a gente pode dizer que é semelhante e, mais importante ainda, as diferenças do que aconteceu lá e do que está acontecendo aqui no Brasil? Pois é, Eric, a semelhança e o paralelo ele é inevitável, exatos 2 anos, 2 dias depois daqueles vergonhosos acontecimentos no coração da cena política dos Estados Unidos, quando uma turba invadiu o Capitólio, que fazia uma sessão conjunta do Congresso para a certificação da vitória de Joe Biden na eleição em que derrotou Donald Trump, que tentava a reeleição. Esse paralelo ele é muito óbvio. Diferente, a gente pode dizer, é o jeito como foi tratado pelas autoridades ali, porque algumas horas depois do que ninguém achava que fosse acontecer naquele momento nos Estados Unidos, o controle sobre o prédio público ali do Congresso americano havia sido retomado. O que está acontecendo aqui em Brasília é que o ataque foi não apenas contra o Congresso, que continua sendo ocupado por centenas, ninguém sabe quantos ao certo, desses radicais da extrema-direita brasileira. Aqui foi atacado o Congresso, mas também a Presidência da República, como se fosse um ataque simultâneo ao Capitólio, à Casa Branca e também à Suprema Corte, já que aqui em Brasília o prédio do Supremo Tribunal Federal também foi alvo desses vândalos, desses terroristas, dá para chamar assim, que é terrorismo político que eles estão fazendo com faixas pedindo intervenção federal.
2 anos depois, lá nos Estados Unidos, aquele que é visto como o grande líder daquela sublevação, daquele ataque à política e, portanto, à democracia, Donald Trump segue solto, enfrentando problemas aqui ali com a justiça, mas sem problemas maiores, a ponto de ter sido votado agora em recente eleição para a presidência da Câmara dos Estados Unidos, onde um grupo de radicais impede a transição natural ali também na Câmara. Mas Trump continua solto e ainda não aceitando a eleição. Aqui no Brasil, a gente tem também quem está por trás do que aconteceu, se for falar em discurso, em atitude, em silêncio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E aqui, como a gente viu nas imagens, Eric devolvendo para você, a depredação aos prédios públicos, prédios que são de todos os brasileiros, foi muito maior do que lá nos Estados Unidos. Lá, mais de 900 pessoas já foram formalmente indiciadas, 465 se declararam culpadas de terem participado desses atos inaceitáveis numa democracia. Eric. Exatamente, a gente não pode dizer que há apenas uma similaridade, mas também há as suas diferenças, mostrando aqui que a sede da presidência, da Suprema Corte, foi invadida e também uma diferença gritante na reação das forças de segurança. A gente segue nessa cobertura especial, são 5h25 no horário de Brasília, e agora eu vou chamar o Valdo Cruz, que traz outras informações para a gente, Valdo. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos que estão conosco aqui neste momento. Eric, vamos organizar aqui algumas informações que eu já apurei desde o início dessa crise em Brasília, desse ato de terrorismo por parte de bolsonaristas radicais. Primeiro, uma avaliação do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula que houve, no mínimo, uma conivência ou omissão do governo do Distrito Federal. Por que essa avaliação? Porque desde ontem o governo do Distrito Federal estava informado de que 100 ônibus chegaram em Brasília com bolsonaristas radicais, ou seja, mais de 4.000 bolsonaristas radicais chegaram em Brasília e eles já tinham avisado, o governo já tinha informação de inteligência de que eles haviam mudado a sua estratégia. Em vez de ficarem à frente dos quartéis, do quartel, do QG do Exército em Brasília, eles iriam ocupar o Congresso Nacional, iriam invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio Planalto. Essa informação já era de poder do GDF e do governo Lula, que passou... Vamos lembrar, a segurança do GDF de Brasília é responsabilidade do governo do Distrito Federal. Então, Ibanez sabia desde ontem que havia um grupo de mais de 4.000 bolsonaristas na cidade dispostos a ir para o Congresso, para praças dos três poderes, para invadir prédios públicos. E aí o que aconteceu? Na avaliação de ministros do Supremo com quem eu conversei, de ministros do governo, é que Ibanez colocou um efetivo muito aquém do necessário para conter essa horda de radicais, de baderneiros, de arruaceiros, de terroristas. Nós vimos as imagens, eles praticamente atropelaram os policiais. Alguns foram inclusive agredidos e outros, Eric, você mostrou imagens há pouco, outros ficavam sorrindo e filmando os bolsonaristas avançarem para o gramado do Congresso Nacional e subirem a rampa do Congresso Nacional e depois irem para o Palácio Planalto e para o Supremo Tribunal Federal. Então, houve uma falha grosseira do governo do DF neste caso. E aí, ministros do Supremo me disseram que defendiam uma intervenção no GDF ou pelo menos a segurança. O governador do Distrito Federal, acuado, com receio de sofrer uma intervenção, aí avisou há pouco para ministros de Lula de que vai exonerar o Anderson Torres. Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, acusado de ser omisso na segurança da capital e havia sido renomeado secretário de Segurança. Então, o ministro Supremo pediram essa intervenção no GDF ou pelo menos a segurança. A informação nova agora, Eric, é o seguinte: o Fórum Nacional dos Governadores teve uma reunião de emergência há pouco com quase todos os secretários de segurança estaduais, que foi decidido oferecer, e essa oferta já chegou até o ministro da Justiça, Flávio Dino,
o apoio das forças policiais que seriam mobilizados aviões, helicópteros e um contingente de policiais militares e civis para virem para Brasília para protegerem a capital e a nossa democracia. Então isso já foi ofertado, isso está sendo analisado pelo ministro da Justiça para tentar. O governo não quer uma decretação de uma GLO, a garantia da lei e da ordem, prefere o uso de Força Nacional, de policiais dos estados e também da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Eric. Só para reforçar, nós estamos numa transmissão conjunta TV Globo e Globo News. São 5h29, horário de Brasília, e a gente segue ao vivo acompanhando esse domingo de atos terroristas nos principais palácios de Brasília. A imagem do Globocop segue mostrando ao vivo a polícia tentando dispersar essa multidão de terroristas que invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e que ainda estão nas imediações e dentro do Congresso Nacional. Eu vou chamar agora a Camila Bonfim, que tem outra informação para a gente, Camila. É isso, Eric. Olha, boa tarde a todos. A gente está acompanhando todos esses atos terroristas e eu falei agora com ministros e também com integrantes das forças de segurança e principalmente ali dentro da Polícia Federal. Não cabe a PF estar ali nessa força de segurança e sim a Polícia Militar, que a gente vê que estava em número muito menor do que os terroristas, e há também uma cobrança de que essa segurança estava completamente aquém de um plano que já era previsível. Segundo delegados com quem eu falei, desde o acampamento do PG do Exército, já era considerado um achincalhe. Brasília não ter contido isso, as forças de segurança ligadas a Ibanez Rocha, governador aqui do Distrito Federal, já não terem contido essa primeira frente, da qual tiveram pessoas que chegaram a ser presas, enquadradas em atos de terrorismo. Foram muitos atos, inclusive aquele caso da bomba no aeroporto de Brasília, que foi um ataque frustrado. Pois bem, eles falam em achincalhe, que essa situação era previsível e que vai haver essa cobrança grande em relação ao governador Ibanez Rocha. Entre os policiais federais, a Associação dos Delegados, que é a maior associação que representa esse setor, os delegados federais, o Anderson Torres, secretário de Segurança aqui de Brasília, é delegado federal. Todos estão chocados com a atitude dele, com a falta de envolvimento, e a gente sabe, já viu também, que ele acaba de ser exonerado pelo governador Ibanez Rocha. Toda essa situação de exoneração de Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Bolsonaro, aliado de primeira hora do ex-presidente e que nunca agiu com firmeza em relação a terroristas, toda essa situação só se deu depois que esses terroristas já tinham depredado Supremo, Palácio do Planalto e também o Congresso Nacional. Portanto, foi uma atitude no meio da crise. Em relação à intervenção federal, a informação que eu tenho é que isso está sim sendo discutido, ainda está no âmbito desse debate dentro do governo e também com as forças de segurança, principalmente ali no Ministério da Justiça. Flávio Dino está no Ministério da Justiça conversando também com todos os envolvidos, inclusive a área jurídica do governo, e tem também a informação de que o Congresso, que a gente viu que foi depredado, vai fazer um gabinete de crise permanente, com reuniões permanentes, para sinalizar o quê? Que o poder continua funcionando, que o que foi depredado foi o patrimônio público. Essas pessoas vão ser punidas por esses atos de vandalismo, por atos radicais e terroristas, mas que o poder não vai ser interrompido por atos criminosos. O veneziano Vital do Rego, que está exercendo a presidência do Senado, porque Rodrigo Pacheco está fora do país, mas já está se deslocando para Brasília, já está em contato com os líderes sobre isso. Só uma última informação: juízes e desembargadores também vão soltar uma nota da AJUF, que é a associação desses juízes. É uma associação que tem entre os associados ministros do STJ do Supremo, também condenando esse ataque e essa falta de preparo que vai ser apurada dos órgãos de segurança aqui em Brasília. Eric. Camila, só trazendo aqui uma informação, a gente está vendo aí, segue com a imagem do Globocop mostrando a Praça dos Três Poderes bem mais vazia na comparação com o que a gente viu há alguns minutos. É uma nota da Polícia Militar do Distrito Federal.
é a seguinte, abre aspas. A Polícia Militar do Distrito Federal já se encontrava com reforço de policiamento em virtude do período de fim de ano e das posses federal e local. Com as manifestações de hoje, o reforço de policiamento foi direcionado para a região central e todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado para garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Fecha aspas. Merval Pereira, essa nota da Polícia Militar dizendo que se encontrava com reforço de policiamento foi o que a gente não viu ao longo das últimas 3 horas, desde quando começou. A gente só deu uma reação mais forte da polícia agora, com a Praça dos Três Poderes sendo retomada. Bom, Eric, a gente sabe que não tinha nem a força máxima da Polícia Militar, nem a intenção da Polícia Militar de conter esses terroristas, porque há filmes diversos de policiais militares simplesmente confraternizando com os invasores. É claro que um policial não poderia reagir contra essa multidão que invadiu os palácios, mas é sinal de que não havia um esquema para evitar essas invasões. A Força Nacional que o ministro Flávio Dino anunciou tem 150 homens, 180 homens. Quer dizer, o que se apresenta para nós... meus amigos, isso é muito feio para o Brasil, viu? Incompetência de todos os Já órgãos, pensou? Os outros países veem uma coisa. Você pensa que o Brasil é fraco, não tem ninguém, não tem autoridade, né? Isso é muito feio, viu, gente? Porque Isso é mostrar fraqueza do Brasil, do povo brasileiro. Se os outros países resolverem atacar o Brasil, eles vão achar que é fácil, né? É lamentável, gente. Destruir o que é nosso mesmo, né? No dia da eleição, mas que Deus abençoe nós, né? Abençoe esse povo também, né? Fazer o quê, né? Bloqueou as estradas hoje, ontem. Deus tenha piedade de nós, gente. Tá tudo errado. Por que quebrar que é nosso mesmo, né, gente? Olha. Estrutura de inteligência. Eu não sei como é que eles estão. Deus abençoe cada um de nós. E eles também, né? Tamo junto aí, Brasil. É nós, meus amigos. De inteligência do governo parece estar dominado pelo antigo governo. As informações não correram e não foi preparado não foi preparado nenhum ato mais firme para impedir que isso acontecesse. Bom, 5h36 em Brasília, a gente segue acompanhando a movimentação das tropas da PM tentando dispersar essa multidão de terroristas da Praça dos Três Poderes e agora deixando eles mais concentrados nas imediações do Congresso Nacional, ao que parece, o Palácio do Planalto, que a gente vê envolto em fumaça por causa das bombas disparadas, já foi esvaziado. Mais cedo a gente viu que o prédio do Supremo Tribunal Federal também já tinha sido retomado pelas forças de segurança. E eu vou chamar agora o Ricardo Abreu, que tem informações sobre o presidente Lula. É isso, Ricardo? Exatamente, Eric. Boa tarde a você e a todos. Informação de agora é que o presidente Lula está ainda em Araraquara, em São Paulo. Está previsto um pronunciamento do presidente para daqui a cerca de 10 minutos. Essa é a informação que eu tenho com fontes ligadas à presidência da República. Lula que está em Araraquara junto com Janja, visitando áreas destruídas pela chuva, fez reuniões, conversou com responsáveis ligados ao governo e à justiça e segurança pública e deve se manifestar em instantes sobre esse ataque terrorista em Brasília que acontece nesse momento. Eric. Ricardo Abreu falando ao vivo de Brasília. Obrigado, Ricardo. Às 5h38 horário de Brasília, a gente segue nessa transmissão conjunta TV Globo e Globo News, mostrando essa tarde do dia 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, onde milhares de terroristas invadiram o prédio do Congresso, o do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. A gente está vendo agora... Ai, gente, quer bater no policial, bater no soldado, né? Por que fazer isso aí? De ação. Da cavalaria. Tá cumprindo ordem, gente. Não pode fazer isso, né? Esse policial, isso aconteceu. O cara tem família, tem filho, dos tudo, Três né? Poderes. Esse aí, vídeo, então, que chegou há alguns minutos, bater mostra na esse segurança flagrante deles mesmo, gente. dessa multidão de terroristas derrubando
um policial militar de cima da cavalaria. Está batendo com a bandeira do Brasil no soldado. A gente está vendo agora a imagem do momento da invasão do plenário do Supremo Tribunal Federal e passa a fazer parte dessa cobertura também a Poliana Brita, que está conosco aqui no estúdio. Poliana, boa tarde para você. Boa tarde, Eric. Essa cobertura extraordinária, né? Imagens de destruição que a gente vê hoje. Imagina o filho desse policial, a filha vendo o pai apanhar, apanhar, entendeu? Presidente eleito democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva. Coração, a gente né? acompanha aí ao longo de toda a tarde a transmissão dessa manifestação que, na verdade, virou um grande cenário de destruição. A gente tem aí as imagens que vocês estão vendo. Eles invadiram o Congresso Nacional, invadiram a Câmara dos Deputados, invadiram o Senado Federal, invadiram o Palácio do Planalto, invadiram o Supremo Tribunal Federal. Essas imagens aí a gente está acompanhando ao vivo o tempo inteiro. Os manifestantes tomaram ali a parte superior, onde ficam as cúpulas do Congresso, as cúpulas do Senado e da Câmara, e estamos aí acompanhando o reforço da polícia para retirada nessa transmissão conjunta da Globo News e da Rede Globo. Poliana, deixa eu te perguntar, você conhece bem Brasília, para a gente ter uma ideia da distância que foi percorrida por esses manifestantes. A gente sabe que tinha um acampamento em frente aos terroristas, melhor dizendo, peço perdão, a esses terroristas que a gente está vendo aí na tela. A gente sabe que tinha um acampamento em frente ao quartel-general do Exército. E ônibus chegaram, ficaram nessas imediações e dali esses terroristas partiram então em direção à Praça dos Três Poderes, que é o ponto mais distante desse acampamento que eles podem ter chegado. Só para a gente ter uma ideia da distância que eles percorreram, qual seria mais ou menos? Olha, é uma longa distância. Dava tempo, se é essa a sua pergunta, da polícia ter se mexido e ter acompanhado, no mínimo com uma enorme atenção, para saber o que é que aconteceria. É um ato claramente golpista, são radicais, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que percorreram ali, a gente viu eles percorrendo a esplanada dos ministérios, se aproximando primeiramente do Congresso Nacional e depois seguindo uma parte para o Palácio do Planalto e a outra parte para o Supremo. É um triângulo, gente. Tem ali o Congresso, à direita, se a gente for seguindo, caminhando ali, tem o Congresso, à direita o Supremo, à esquerda o Palácio do Planalto. Então a Praça dos Três Poderes, ela é ampla e ela é o final da esplanada dos ministérios. Então caminhar tudo isso até chegar lá embaixo, Eric, assim, realmente dava tempo da Polícia Militar, da Força de Segurança, enfim, do Governo do Distrito Federal ter avaliado melhor e ter se mexido para resolver e para evitar o que está acontecendo, esse caos, essa destruição, esse vandalismo, essa vergonha. Sem contar o trabalho de inteligência que evidentemente não foi bem feito. A Eliane Cantanhede chegava a dizer mais cedo que o ministro da Defesa pegou um carro descaracterizado, ele próprio foi ao acampamento em frente ao quartel-general e ele detectou o que poderia acontecer e avisou ao ministro da Justiça e também ao governador do Distrito Federal. Quem está chegando agora nessa transmissão conjunta da Globo com a Globo News é a Natuza Neri. Natuza, boa tarde para você. Queria te fazer a seguinte pergunta. A gente está vendo a reação da polícia tentando retirar esses terroristas da Praça dos Três Poderes, até com um razoável sucesso agora, mas eles ainda se concentram muito nas imediações do Congresso Nacional. Por que a gente vê essa reação da polícia? Ok, retirando os terroristas dali, mas a gente não viu ninguém preso até agora. Este é o ponto central. Muito boa tarde, Eric, meus colegas assinantes. Não há imagens de prisão. Não basta só evacuar os prédios da República. Tem que prender, tem que fichar essas pessoas. Há diversos vídeos com rostos desses terroristas? Há. Mas essas pessoas que atentam contra a ordem constitucional precisam ser presas. Essas que estão lá, os mandantes e os responsáveis públicos. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Antes, eu queria dividir com vocês algumas das mensagens que eu recebi. Parte já está com a equipe de inteligência do governo, mas olha só a convocatória em grupos bolsonaristas. Vou ler uma delas para vocês. Tem ônibus gratuito para Brasília, sai hoje e amanhã, 19 horas, de Campinas, frente à Escola de Cadetes, Círculo Militar.
Retorno dia 15 às 18 horas. Pessoas que tenham disponibilidade para ir a Brasília de ônibus, que sairá no domingo e que volta na quinta-feira. Tudo pago. Atentem para essa expressão. Tudo pago. Água, café, almoço, janta, local com banheiros químicos, lá ficará acampado, no Planalto. Por favor, nos ajudem a divulgar. Essas mensagens estavam circulando às vésperas do que a gente está vendo hoje. Então tem gente pagando, tem gente financiando, então tem setor privado envolvido nisso, tem gente pagando do seu próprio bolso para organizar um ato golpista contra a República, contra a ordem constitucional. Essas convocatórias passaram ao largo da secretaria do secretário de Segurança Pública, da inteligência do governo do Distrito Federal e do governo federal, das polícias. Isso é inadmissível. Agora, eu falava há pouco com ministros do Supremo Tribunal Federal e a percepção geral lá, e eu vou aspiar aqui, eu vou dar uma frase que eu ouvi de um ministro do Supremo, tudo sugere, lamentavelmente, um complô. Quem está nesse complô? Há empresários nesse complô? Anderson Torres, secretário de Segurança, que foi exonerado agora por Ibanez, para Ibanez tentar evitar não só uma intervenção federal, mas também uma responsabilização, porque pode caber, segundo o ministro do Supremo, crime de responsabilidade pesando contra o governador do Distrito Federal. Ele foi aconselhado por diversas autoridades públicas e do judiciário a não admitir Anderson Torres, um bolsonarista que fez todo o serviço pedido pelo Bolsonaro, tudo Anderson Torres cumpriu e que, segundo é noticiado, teria ido